Hoje nós vamos ter uma palestra com a conferencista Juliana Hack. Juliana Hack é formada em jornalismo pela Universidade de Brasília, mestre em comunicação organizacional pela Universidade de Rennes, na França, possui ampla experiência de trabalho em ambientes multiculturais e nos diversos ramos de comunicação. Atua há cerca de 4 anos na área humanitária e é responsável pela comunicação da Agência da ONU para as Migrações, OIM, no Brasil. Conosco, Juliana Hack, para quem eu tenho o prazer de abrir o microfone e passar a palavra. Olá, então, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, fico feliz de estar aqui com vocês. Hoje vou apresentar para vocês um pouco, então, do nosso trabalho aqui da Agência da ONU para as Migrações do Brasil, a OIM, e espero que vocês gostem e fico contente que tenha tido interesse por esse tema que a gente trabalha aqui, principalmente aqui no Brasil, com ações muito diversas. Então, só antes de começar, para quem está me escutando, mas não está me vendo, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos azuis, estou vestindo uma camiseta, uma blusa cinza, estou sentada numa sala com fotografias da OIM, de pessoas migrantes ao meu fundo. Então, vamos lá. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho da OIM, né, que é essa agência da ONU para as Migrações, que já existe desde 1951, então são mais de 70 anos. Ela é composta por 175 Estados-membros, aí em torno do mundo todo. A OIM também ela é comprometida com o princípio de que a migração segura, ordenada e digna beneficia a todos e tem como objetivo promover a migração regular, reduzir a migração forçada e irregular e proteger o direito de todas as pessoas migrantes. A nossa missão, como está descrito aí, né, a gente tem enfrentar os desafios crescentes e operacionais da gestão migratória, avançar na compreensão das questões relacionadas à migração, fomentar o desenvolvimento social e econômico por meio da migração e proteger a dignidade humana e o bem-estar dos migrantes. E aí, falando de migrantes, então, o que é uma pessoa migrante, né? Como a gente define as pessoas migrantes? Não é um termo que tem uma definição no direito internacional. Então, a OIM estipula como um termo guarda-chuva, que define como uma pessoa que se desloca do seu local habitual de residência, podendo ser dentro do país ou cruzando uma fronteira internacional. E isso inclui categorias que ficam bem claras, como a de migrantes laborais, ou como o deslocamento está legalmente definido, que é o caso das pessoas, dos migrantes contrabandeados, e também aqueles que não têm uma legislação internacional definida, que é o caso dos estudantes. E aí, como beneficiário da OIM, a gente fica claro que tem os migrantes, mas não só as pessoas migrantes. A gente acredita que com o nosso trabalho a gente também beneficia e apoia as ações de governos e autoridades, sociedade civil, comunidade acadêmica, setor privado, e aí as diferentes categorias de imigrantes também, como solicitantes de refúgio e os próprios refugiados, imigrantes como imigrantes, migrantes ou deslocados internos, a comunidade de acolhida, as pessoas que recebem essas pessoas migrantes, e a sociedade civil. Então, a gente trabalha com todo esse público nas nossas ações. E para dar aqui um panorama para vocês rápido dos números de migração internacional no mundo, aqueles migrantes que cruzam fronteiras, então, a gente tem aí 281 milhões de pessoas consideradas migrantes internacionais, é muita gente, né, aqui a gente tem 3,5% da população mundial, e dentro dessas pessoas migrantes, assim, principalmente a gente vê os trabalhadores migrantes, depois a gente vê que um pouco menos da metade das pessoas são mulheres, então até que tem um certo equilíbrio de gênero. Temos bastante crianças e adolescentes, 41 milhões de pessoas com menos de 18 anos, e 26 milhões de pessoas refugiadas, com esse estatuto de refugiado, além dos estudantes internacionais. Esses números fazem parte do nosso relatório global de migração, se alguém tiver interesse, pode escanear aqui ou depois com a apresentação, vocês podem procurar no nosso site da OIM, que o relatório está disponível também. E além das migrações internacionais, a gente também tem os deslocados internos, então são aquelas pessoas que não cruzam fronteiras. O número que a gente tem mais atual de 2021 é de quase 60 milhões de pessoas que se deslocaram dentro do seu próprio país,
que já é um número que é quase 5 milhões superior ao ano anterior. Então, um número que cresceu, né, e a gente imagina que continue crescendo. Os motivos de deslocamento globais, o que a gente tem aqui, quando a gente tem um apanhado das várias regiões do mundo, a maioria por deslocados por conflito ou violência. E alguns aqui, cerca de 6 milhões, por desastres relacionados a riscos naturais. Essa porcentagem, sim, pode variar de região. Aqui, mais para a América Latina, a gente vê um deslocamento muito grande também por desastres relacionados a riscos naturais, que pode ser enchentes, deslocamentos de terra, e outros fatores ocasionados por fatores da natureza. E aí, entrando aqui, assim, no Brasil, a gente trago aqui alguns números para vocês também, vamos começar aqui com brasileiros pelo mundo. A gente tem a última estimativa aqui de 4 milhões de brasileiros que vivem no exterior, sendo as principais regiões América do Norte e Europa. A gente viu aqui na região mesmo, aqui na reunião, a gente tem um colega aí de vocês, né, que está morando nos Estados Unidos. Então, são as principais regiões onde os brasileiros emigram. De migrantes internacionais no Brasil, já é um número bem menor, né, 1,6 milhão de pessoas. A principal nacionalidade é da Venezuela. A gente tem acompanhado nos últimos anos, principalmente depois de 2017, um fluxo grande de pessoas da Venezuela para a região aqui da América do Sul, América Central, e também para o Brasil sendo, acho que, o quinto país aqui da região a receber os venezuelanos. Temos os portugueses, que têm essa migração histórica, depois os haitianos, que desde 2010 também ampliaram a migração aqui para o Brasil e para a região, depois que teve o terremoto lá. E depois a gente vem com nacionalidades também aqui mais da região da América do Sul, Bolívia, Argentina e outros. E aqui dentro do Brasil, a gente também tem cerca de 65 milhões de pessoas que vivem fora do seu município de nascimento. Então, muitas pessoas nascem, depois vão morar, vão viver em outros municípios. Como a gente comentou aqui, muita gente veio aqui da região sul, né? Acho que vocês estão em Brasília também, como eu. Então, a gente vê que isso é bem comum, principalmente aqui na nossa cidade, né? Na capital do Brasil. E aí, 6 milhões de pessoas que foram deslocadas nos últimos 20 anos, deslocadas internamente, né? Por desastres naturais ou ações humanas. Aí a gente tem tanto pessoas que tiveram que sair das suas residências devido a um deslizamento de terra, como a gente viu um importante no passado em Petrópolis, como também ação humana, que podem ser grandes obras, que foi o caso dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, que faz com que as pessoas tenham que sair dos seus locais de residência. E aí vou entrar aqui um pouquinho, então, na OIM, na presença da OIM no Brasil. Nós estamos aqui no país desde 2016, foi quando abriu o escritório. Hoje a OIM está presente em Brasília, que é a sede, onde eu trabalho, e também em outras 11 cidades. A gente tem aqui presença na região norte, uma grande presença, né, principalmente ali no estado de Roraima, devido à resposta a esse fluxo venezuelano que veio para o Brasil, também com o escritório em Belém, em Manaus. A gente tem também um escritório, além de Boa Vista, a capital de Roraima, em Pacarema, que é a fronteira, a cidade que faz fronteira com a Venezuela. E a gente tem também, devido às nossas ações de integração socioeconômica, uma presença forte nas regiões Sudeste e Sul. Hoje a OIM conta com cerca de 250 trabalhadores e um grande percentual, 65% de mulheres. Maioria de nacionalidade brasileira, mas muitos também de origem venezuelana que trabalham com a gente. E aqui os eixos de atuação. Assim, nossa atuação tem a resposta humanitária, que é a mais conhecida, mas a OIM trabalha bastante com governança migratória, migração e saúde, é um eixo importante para a gente, mobilidade laboral e desenvolvimento humano, onde entram as ações de integração socioeconômica, proteção e assistência, gestão de fronteiras, operações e emergências, e a migração, meio ambiente e mudanças climáticas, que é um tema que a gente aqui no Brasil tem começado a trabalhar a partir desse ano. Falando um pouquinho aqui para vocês de cada eixo, na parte de governança migratória, isso é bem interessante, a gente apoia bastante governos locais também, tanto a gente trabalha com municípios, com estados, para apoiá-los tanto a identificar boas práticas, lacunas, e fortalecer a governança migratória desses locais, desses municípios, ou estados também. Muitas vezes a gente trabalha também apoiando alguns municípios, governos locais com o estabelecimento do plano de migração. Muitos têm feito o plano de migração Refúgio a Pátria e Dia, foi o caso em São Paulo, a gente apoiou deu um apoio técnico para
o município, em Belo Horizonte também mais recentemente, e tem várias iniciativas. A gente também está apoiando agora o Ministério da Justiça e Segurança Pública na construção da Política Nacional de Imigração, Refúgio e Apatridia, e a gente tem algumas outras experiências, como os MDAs, que são uma ferramenta própria da OIM, que também serve para apoiar os locais, assim, é uma ferramenta que serve para eles identificarem desafios, ou lacunas, ou boas práticas, e assim poder aprimorar a sua governança migratória. A gente já teve a cidade de São Paulo, que participou, Foz do Iguaçu, e esse ano temos o Rio de Janeiro e Manaus. E o Brasil, o país mesmo, já participou também em 2018 e 2022. Aqui, migração e saúde, vou tentar não me ater muito a cada eixo, porque eu sei que nosso tempo é curto, mas então vou passar aqui para migração e saúde. A gente trabalha tanto com as pessoas migrantes, principalmente aqui o público venezuelano, mas a gente também trabalha com os povos originários do Brasil. A gente teve um projeto bem interessante de resposta à malária, enfrentamento à malária e a Covid-19, nos anos de 2020, 2021 e até um pouco do ano passado, apoiando eles na capacitação, por exemplo, a gente tem a imagem ali, a gente apoiou o governo local com capacitações para microscopistas, então os próprios indígenas foram capacitados para poderem lerem as lâminas e identificarem o parasita da malária, e assim também facilitar a resposta em saúde deles, né? E a gente trabalha, então, sempre em parceria com autoridades de saúde, reforçando as redes de atendimento locais, e com os brasileiros retornados, que esse também é um público-alvo que a gente trabalha. Tem brasileiros que às vezes se encontram em situação de vulnerabilidade nos países para onde foram, e a gente tem um programa de apoio, que eu vou falar mais para frente dele também. Então, aí em saúde a gente tem atendimentos, a gente tem equipe médica mesmo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que trabalham no atendimento à população, então tanto os migrantes quanto a população de acolhida, então os brasileiros também são beneficiados com essas ações. A gente realiza capacitação também, a gente, em um projeto recente, a gente, por exemplo, trabalhou com saúde mental, capacitando funcionários do SUS que estão na linha de frente também, então a gente tem essa atuação. Vacinação, a gente trabalha apoiando os governos, principalmente ali de Roraima, na aplicação das doses do calendário de vacinação nacional, mas também da Covid-19. A gente tem também muitos informes, publicações, e em cooperação também, então, também com os governos locais, principalmente pelo projeto Migra Cidades. No trabalho a gente tem um GT de migração e saúde também, que é composto por 8 estados e 27 municípios. No eixo de integração socioeconômica, também são diversas atividades. A gente tem ações para o empreendedorismo, ações de empregabilidade, com feiras que a gente junta, por exemplo, empresas que têm vagas de emprego disponíveis e faz uma feira onde as pessoas podem ir, mostrar seu currículo e se apresentarem, fazer entrevistas. A gente tem parcerias com o setor privado, então, para que eles também nos avisem quando tem essas vagas disponíveis. A gente também faz capacitações e palestras para os empresários de como contratar pessoas migrantes, explicando se tem diferença, se não tem, os benefícios da inclusão nas empresas, de ter ambientes mais diversos e mais que trazem também dinamismo, né, com essa contratação das pessoas migrantes. Temos parceria com o Sistema S, por exemplo, também, para fornecer cursos. Aqui no DF tem um exemplo legal, que é o programa o Renova, não sei se vocês conhecem. A gente fez uma parceria com a Secretaria, então a gente pode indicar agora, para cada turma que eles têm, cada ciclo de 3 meses, a gente pode indicar até 50 pessoas migrantes que vão participar. O Renova, ele fornece capacitação junto com o Senai, na área de construção urbana, então, eles, por exemplo, fazem revitalização de parques, de equipamentos públicos, e com isso também recebem uma remuneração por esse trabalho. E isso é um dos exemplos que a gente tem aqui em Brasília. Aqui, então, entrando agora nessa parte do apoio ao retorno voluntário e à reintegração de imigrantes vulneráveis, que eu falei para vocês, de onde vem o nosso apoio aos brasileiros que retornam ao Brasil. Se vocês quiserem olhar aí no mapa, vocês vão ver que a maioria dos países de onde as pessoas retornam é da Europa, ali principalmente a Bélgica, com 45%, Portugal, depois temos Países Baixos, Espanha,
A Irlanda também tem um projeto. Isso é bem interessante, porque quem financia são os países. E aí a OIM aqui no Brasil faz o apoio técnico para a gente poder apoiá-los, pode ser com documentação, pode ser com as passagens aéreas mesmo, e alguns também recebem até um apoio à reintegração. Vocês estão vendo ali, a gente já desde que começou o programa aqui no Brasil em 2016, já foram mais de 6 mil pessoas apoiadas, e 1.000 receberam esse apoio à reintegração, que pode ser para eles, quando voltam, poderem fazer um curso que eles tinham vontade, que eles acham que com esse curso vão poder depois estarem mais capacitados, pode ser para compra de equipamentos, por exemplo, uma pessoa que trabalha com corte de cabelo precisa comprar as tesouras, os pentes, escovas, então ele pode usar essa verba para essa aquisição, ou pode ser também para um tratamento de saúde, assim, vai depender de caso a caso. Tem pessoas que realmente estão em extrema situação de vulnerabilidade, que a gente tem ali o caso, por exemplo, vocês estão vendo, de 28 pessoas que foram vítimas de tráfico de pessoas, então a gente também apoia essas pessoas a retornarem. E aí, voltando só um pouquinho ali no mapa, vocês estão vendo também que os estados de onde essas pessoas retornam, né, que normalmente são os de onde elas saíram, a gente tem ali, em grande parte, o Goiás, aqui do lado, com 33% das pessoas retornando para o Goiás, depois Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, nessa região aí. Passando, então, para outras ações de proteção que a gente tem, né, a gente trabalha bastante com eixos de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, no enfrentamento a esses crimes, né, gestão de fronteiras. A gente presta atenção, faz gestão de casos, principalmente ali na região norte, entrevistando essas pessoas, vendo qual a situação que elas se encontram e acionando a rede de apoio e proteção para que elas possam ser assistidas. A gente tem parcerias com os atores locais, por exemplo, a gente trabalha bastante com a Polícia Federal, a gente tem um projeto que também trabalha na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, onde a gente capacita os agentes de segurança, por exemplo, para que eles entendam um pouco mais como tratar as vítimas, que perguntas fazerem, como identificar os casos. Então, tudo isso também é uma parte importante do nosso trabalho, essa articulação com os atores e fortalecimento da gestão de fronteiras com os governos, no nosso caso, o governo federal. E aí, entrando na parte de emergência, essa parte de operações de emergências que a gente tem, uma delas é o reassentamento. A gente tem trabalhado, principalmente depois de 2021, com o retorno ao poder do Talibã com a população do Afeganistão, perdão. A OIM diretamente já apoiou aqui, a gente no Brasil, com a vinda de 283 pessoas do Afeganistão. Essas pessoas que a gente apoia diretamente, a gente já tem um contato com uma organização da sociedade civil que vai recebê-las, então elas já vêm com esse acompanhamento garantido por 1 ano. São essas pessoas que a gente ajuda tanto com documentação, depois que elas recebem o visto humanitário, com o movimento em si, que é o transporte aéreo. Essas pessoas normalmente já saíram do Afeganistão, né, elas estão principalmente no Paquistão ou no Irã, e depois elas chegam aqui, são acompanhadas também, são recebidas pela nossa equipe no aeroporto. A gente sabe que com as pessoas do Afeganistão tem uma questão cultural bastante importante, né, assim, o idioma é muito diferente, a cultura é muito diferente, então que traz desafios maiores no acolhimento dessas pessoas. A gente também apoia o governo com a produção de informes, aí tem uns trechos, algumas informações do informe que a gente faz bimensal, que vocês podem ver o movimento. A gente tem um saldo de movimentações que muitas pessoas recebem o visto, tem umas que realmente ficam aqui, tem outras que vão depois para outros locais. Então, a gente tem aí, desde 2021, de setembro, né, que foi quando começou essa política, um saldo de 4.500 pessoas do Afeganistão, que vivem principalmente no estado de São Paulo. E o Brasil, só para vocês terem uma ideia, já emitiu cerca de 10 mil vistos humanitários para as pessoas do Afeganistão. E aí, agora, entrando na atuação mais direta com as pessoas da Venezuela, é o nosso apoio à Operação Acolhida. Para quem não conhece, a Operação Acolhida é a resposta humanitária do governo do Brasil frente ao fluxo de pessoas da Venezuela. Começou em 2018. A Operação Acolhida é baseada em 3 eixos: ordenamento de fronteira, abrigamento e interiorização. A OIM participa e apoia, junto com outras agências da ONU, claro, a sociedade civil. A OIM apoia aí nos 3 eixos da operação.
Na parte de documentação, que está ali na gestão de fronteiras também, né, quando as pessoas chegam, a gente é verificado nessa questão da documentação, e aí os que solicitam a residência temporária aqui no nosso Brasil, no nosso país, que depois pode virar a residência permanente, a gente apoiou cerca de 300 mil pessoas. Depois tem aquelas que solicitam a condição de refugiado, essas pessoas são apoiadas pela Agência da ONU para Refugiados. Na parte de interiorização, que é esse deslocamento voluntário, que as pessoas podem participar se elas têm interesse, que é de sair de Roraima para outros estados e municípios do Brasil. A gente completou esse marco agora no mês de março de 100 mil pessoas beneficiadas. A OIM apoia aí tanto na revisão de documentos, a gente tem o check-up pré-viagem, que a gente fala também, que é consultar o carnê de vacinação das pessoas, ver se elas estão aptas, se tem alguma condição de saúde que impossibilitaria a viagem, dependendo de como elas vão viajar, para onde elas vão, fazer o contato com o familiar que vai receber também, para saber se está tudo ok, se realmente eles podem receber os familiares. Então, aí já 100 mil pessoas. E dessas 100 mil, aí mais de 20% viajaram com apoio direto da OIM, que a gente também faz a aquisição de passagens aéreas em voos comerciais. Então, essas pessoas, algumas viajam por voos da FAB, ou por voos fretados, e muitas em voos comerciais também. Quando é necessário, a OIM também acompanha, tem um escorte que vai junto com as pessoas, tem alguém para depois nos municípios para receber, então a gente faz essa análise também, às vezes, caso a caso. E aí, para vocês saberem, já são mais de 900 municípios que acolheram essas pessoas que estão indo por via da interiorização, né? Depois, hoje em dia, no Brasil, tem cerca de 400 mil pessoas venezuelanas vivendo aqui, então, aí é um quarto das pessoas que saíram, bom, tem umas que ainda estão em Roraima, claro, né? Mas, e aí, uma parte delas saíram do estado via interiorização e as outras vão por vias próprias, por seus próprios meios. Aqui um complemento aí do apoio que a gente dá nessa resposta humanitária. A gente tem o posto de recepção e apoio tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista, são os postos da Operação Acolhida, mas a OIM que tem feito a gestão aí no último ano. Ali as pessoas podem buscar alguns serviços básicos, tem alimentação, elas podem pernoitar, são para as pessoas que estão fora dos abrigos oficiais da operação. A gente tem ações de saúde também, principalmente em atendimento primário. A gente tem vocês estão vendo aí na foto, a gente chama de unidade móvel de saúde. Em 2020, nós equipamos 2 vans que funcionam como um consultório mesmo. Elas têm equipamentos, têm insumos, viajam com os médicos da nossa equipe e fazem atendimento em áreas remotas do estado de Roraima, por exemplo, ou em alguns bairros mais carentes, e elas vão atendendo tanto as pessoas venezuelanas quanto a comunidade de acolhida. Além disso, a gente também reforça o sistema de saúde local, a rede, com doação de equipamentos, de insumos, a gente faz dispensação de medicamentos aí também, né, com as unidades móveis de saúde. Na parte de monitoramento do fluxo, a gente tem uma parte grande também de gestão da informação, a gente apoia a operação com a produção de informes mensais, tanto da interiorização quanto do fluxo venezuelano. A gente tem a nossa matriz de monitoramento do deslocamento, que que traça, assim, desde onde eles saíram, via entrevistas com essas pessoas, de onde elas saíram, por onde elas passaram, faz o perfil socioeconômico dessas pessoas, para apoiar também os governos na tomada de decisão, na resposta, baseada em evidências mesmo, nos fatos, né, e não em suposições. Outra ação legal que a gente fez ano passado, que teve o censo, a gente fez uma parceria com o IBGE, então a gente apoiou as equipes, os recenseadores, para irem nos abrigos, para irem nas ocupações espontâneas, e para incluírem a população venezuelana lá no estado de Roraima, principalmente, dentro do censo de 2022. E aí, tem a parte de integração socioeconômica que acontece também ali diretamente no estado de Roraima, que é uma parte importante para a gente, fomentando empregabilidade, empreendedorismo, por via de capacitação, por feiras. A gente já fez parceria com o Senai, com o Senac, curso de confeitaria, por exemplo, curso de padaria, cursos de computação. Então, a gente vai também oficinas para produção de CV, tentando fomentar para que essas pessoas consigam se inserir economicamente no país, né, e aí terem uma vida autônoma e não precisarem mais da ajuda emergencial. O que é legal também, essa parte de parcerias, né, é que a gente possibilita também que envolver outros atores e envolver também a comunidade de acolhida.
E aí, fechando aqui, último slide, não sei se eu tomei muito tempo, mas é essa parte nova que a gente ainda está começando a trabalhar de mudança do clima, o impacto da mudança do clima nas migrações. A gente tem algumas propostas, alguns projetos que estão começando. A UIM funciona muito por projetos, então a gente não tem uma captação global que depois vai sendo usada em função de como a gente gostaria, de como a gente poderia direcionar no momento. Nós funcionamos por projetos, então cada ação ela é vinculada a um projeto aqui na OIM, então a gente está começando agora com a mudança do clima, o impacto nas migrações. E aí, só aqui para vocês também, a gente trabalha muito em parceria com o governo federal, agora com o Ministério do Meio Ambiente, e Belém é uma das cidades candidatas para a COP de 2030, a COP 30, perdão, que acho que acontece em 2025, se eu não me engano. Então, aqui tem uma foto de Petrópolis, deslizamento, nossa equipe estava lá presente, porque a gente tem um escritório no Rio, então a gente fez um levantamento e pôde dizer que a gente está sempre à disposição dos governos, a gente atua em função da solicitação dos governos, né? Quando o governo diz eu preciso da sua ajuda, a gente está lá para apoiá-los. Então, é isso. Obrigada por me escutarem. Eu convido todos também a visitarem o site da OIM, as nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, que todos são OIM Brasil. No canal do YouTube, principalmente, vocês encontram alguns vídeos que explicam um pouco mais de todas essas temáticas que eu fui abordando aqui muito rapidamente. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Boa tarde, Juliana, tudo bem? A gente não viu muitos dados, né, de brasileiros que retornam dos Estados Unidos, então, se você tivesse algum dado para mostrar para a gente também, né, uma vez que sabemos que existe muito esse movimento, né, de migração para lá. A Andrea também gostaria de saber em quais são os casos de brasileiros, né, que recorrem ao OIM, né, então, para além, né, desses casos de, então, pessoas que se encontram irregularmente em outros países, né, com relação à documentação, e devem, né, retornar ao Brasil, mas quais outros casos que a OIM acolhe esses brasileiros? E, por fim, com relação ao projeto Acolhida, a gente sabe que é um projeto que é muito bem sucedido, né, e que tem feito, enfim, um trabalho excepcional com esses migrantes, principalmente venezuelanos, e aí a minha pergunta é com relação à sustentabilidade desse projeto. A gente sabe que o projeto tem começo, meio e fim, e sabemos que, né, existe uma demanda muito grande, mas existe também, por parte da OIM, uma articulação com o governo federal ou estadual para consolidar a política pública de imigração a partir desses, dessas experiências do projeto Acolhida? É isso, muitas perguntas, mas eu posso retomar se muitas perguntas. Não, mas vamos lá, assim, não sei se eu consigo responder a parte da migração para os Estados Unidos. Aqui a gente tem, por exemplo, o Governador Valadares, em Minas Gerais, é uma cidade que é conhecida por muitas pessoas emigrarem para os Estados Unidos, né? O que a gente tem como projeto, principalmente, é fortalecer a rede de apoio local. A gente teve um projeto que chamava o SURE, que acontecia principalmente em Minas Gerais e também em Goiás e São Paulo, que foram os 3 estados que eu mostrei ali para vocês, né? Mas a gente trabalha com as redes locais, tanto de assistência social, de saúde, apoio psicossocial, levantando esses parceiros, essas organizações da sociedade civil também, além dos governos, que trabalham no apoio dessas pessoas migrantes que retornam e às vezes precisam de algum apoio, né? Porque elas voltam, às vezes por questões, um retorno voluntário, mas nos Estados Unidos a gente viu que aconteceu muitos casos que não foram voluntários, né? Então, às vezes as pessoas já estão cortadas ali da relação social do local de origem há muitos anos, então elas precisam reconstruir ali a vida delas, né? Nesses novas cidades. Então, a gente trabalha muito com o fortalecimento da rede local, produção de material, acompanhamento de alguns casos também, mas lembrando que a OIM trabalha com retorno voluntário sempre, né? A gente apoia essas pessoas que realmente querem, os governos, os programas que são de retorno voluntário, a gente não trabalha na outra área que o governo, são decisões específicas de cada governo, né, da sua governança, da sua autonomia.
Então, dos Estados Unidos, o que eu sei mais é isso, mas nos nossos programas de retorno, a maioria são, então, da Europa mesmo. Tem a Irlanda ali também, que também tem um programa importante de retorno de brasileiros. Nos Estados Unidos, aí a gente tem a OIM, que aí eu não sei, não tenho mais informações, por exemplo, eu estava comentando aqui na hora do intervalo, a OIM México, que aí atua bastante ali na fronteira, com abrigo, com assistência às pessoas que estão na fronteira, que estão ainda retidas, que não sabem se vão poder entrar, se às vezes ficam meses esperando também, né, uma definição de documentação, e aí ali também tem muitos brasileiros, mas aí quem trabalha com essas pessoas é a OIM México. Muito Obrigada, bem, Ju. muito obrigado, viu? Nós vamos ficar por aqui e agora vamos para a parte final. Antes eu vou fazer um agradecimento a você, Juliana, pela sua magnífica palestra. Um tema muito, muito interessante e importante, e nós não tínhamos, não tinha a menor noção do volume de trabalho que vocês exercem e executam aqui no Brasil. Então, é um certificado pela sua palestra de hoje, a atuação da OIM no Brasil, que vai ser encaminhado para a sua caixa postal. Muito obrigada. Deixa eu só agradecer a vocês também pelo convite novamente. Realmente é um trabalho muito extenso, muito diverso, e eu fico contente que tenha sido do interesse de vocês escutar um pouquinho. E normalmente convido a consultar nossos canais, verem nossos vídeos e aprenderem. A gente está aqui à disposição também. Muito obrigada pelo convite. Até logo. Obrigado pela sua presença e manifestação aqui. Nós, nesse momento, encerramos mais uma reunião do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, saudando o pavilhão nacional, solicitamos uma salva de palmas e, batendo o sino, nós encerramos essa reunião.